Oi, pessoal, vamos para a explicação da atividade de hoje. Começando pelo livro de Ciências, certo? Primeiro, vamos abrir na página 74, tá? E aí, a gente vai falar aqui na 74 sobre os animais silvestres, tá? Os animais silvestres são animais que vivem livres em ambientes naturais, que não foram domesticados pelos seres humanos, nem dependem dos seres humanos para viver e se reproduzir. Então, eles são chamados animais silvestres, aqueles que a gente não deve tê-los em casa, né? Eles devem viver livres na natureza e eles mesmos vão em busca do seu próprio alimento. Não precisa que alguém esteja colocando alimento nem água para ele, que eles mesmos vão em busca de alimento e de água. Aí aqui está mostrando, né, imagens de animais silvestres, né? É um tipo de tartaruga chamado tracajás, lá em um rio no estado do Pará. Só que o que é que acontece? Alguns desses animais silvestres são capturados, né? Algumas pessoas pegam esses animais silvestres para serem vendidos, tá? Como animais de estimação, para as pessoas terem em casa. Só que grande parte desses animais morrem durante essa captura, né? Quando são caçados, ou durante o transporte, quando são levados da floresta de onde foram tirados para onde vão ser vendidos, né? Ou então também acabam morrendo até quando estão sendo feitos de animais domésticos, que eles não são animais para isso, tá? Então, existem muitos problemas quando uma pessoa tira um animal da floresta e leva para sua casa e quer ter ele dentro da sua casa. E aquele animal ele não foi feito para estar dentro de casa, dentro de jaula, dentro de gaiola, né? Ele foi criado, ele nasceu para viver livre, tá? E aí tem a imagem de um macaquinho chamado mico de cheiro dentro de uma jaula, tá? Aí aqui no número 1 tem um texto que é para a gente ler e responder, que diz assim: o bem-estar do animal silvestre não depende apenas do cuidado, carinho e boas intenções do comprador. Um animal silvestre, criado como doméstico, além de sofrer com a solidão, pode sofrer por ficar preso em espaço físico reduzido e comer alimentos inapropriados. Então, ele vai sofrer por muitas coisas. Primeiro, porque ele está preso ali, ele não está acostumado a ficar preso, ele é acostumado a viver livre. Depois, ele vai sofrer porque, se ele está preso, ele está num ambiente pequeno, num espaço pequeno, e ele está acostumado com um espaço grande, viver livre. E comer os alimentos inapropriados que na floresta ele sabe os alimentos que ele pode comer, que ele deve comer e o que ele não deve, né? Então, quando a gente leva eles para casa, na maioria das vezes a gente não dá a comida correta a esse animal, que vai causar também um problema na saúde desse animal, certo? E aí aqui tem algumas perguntas relacionadas a esse texto. A primeira é: quais problemas um animal silvestre capturado pode enfrentar? Então, acabamos de conversar sobre os problemas que ele pode enfrentar, de solidão, o problema do espaço e o problema da alimentação. Então, aqui na letra A, na linha da letra A, você vai escrever isso aqui, ó: solidão, espaço e alimentação. Que esses são os problemas que o animal ele pode ter caso ele seja capturado, né? Aí aqui na letra B tá perguntando assim: em sua opinião, as pessoas que compram animais silvestres estão fazendo algo bom? Por quê? Então, pelo que a gente acabou de conversar, não, né? Quando as pessoas compram um animal desse que deve viver na floresta, elas não estão fazendo uma coisa boa,
né? Elas estão fazendo uma coisa ruim, até porque, além de causar prejuízos ao animal, ser ruim para o animal, comprar animais silvestres é um crime. Isso é um crime. Quem vendeu e quem comprou pode ser preso se a polícia descobrir, certo? Então, você vai escrever aí na letra B. Não, isso é crime. É crime, é errado, vai fazer mal para o animal. Tem muitas coisas ruins que acontecem quando se compra um animal silvestre. Agora vamos para a página 75. Na 75 vai falar sobre a proteção aos animais. Então, existem leis, como eu acabei de falar para vocês, né? Que é crime. Existem leis que proíbem a captura e a comercialização, ou seja, a venda, compra e venda, né, de animais silvestres, como macacos, jabutis, araras, né, todo tipo de animal silvestre. Mas mesmo assim, muitos animais são capturados e vendidos de forma ilegal, ou seja, de forma errada, né? Os ovos e os filhotes também são frequentemente retirados de seu ambiente. Então, é crime, tá, gente? Isso não pode ser feito. Aí aqui, na questão 2, é para escrever ao lado de cada foto uma frase sobre o animal que aparece. Então, aqui na primeira já tem um exemplo. Aqui tem um gato e aqui tem a frase: gatos são animais domesticados e ótimas companhias. Adote um gatinho. Então, tá dizendo que o gato, sim, o gato a gente pode criar, tê-lo dentro da nossa casa como um animal de estimação, não tem problema nenhum, que ele é um animal domesticado, ele é um animal para isso mesmo, certo? Aí aqui, essas outras 3 imagens, vocês têm que escrever frases sobre essas imagens que estão aqui. Então, depois do gato, tem aqui as imagens de 2 araras, né? E aí, vocês podem escrever essa frase que eu coloquei aqui, ó. As araras devem viver livres. As araras, elas são animais silvestres, então elas são animais para viver livres na natureza. Então, aqui na sua linha, você vai escrever, ó, as araras devem viver livres. Embaixo das araras, nós temos um aquário com um peixinho. E aí, existem peixes que podem ser domesticados, que a gente pode ter eles dentro de casa, dentro de um aquário. Então, aqui você pode, nessa linha que está do lado da imagem do peixe, você pode escrever aqui essa frase, ó. Alguns peixes podem viver em aquários, certo? Então, tá aqui a frase para você escrever do peixe. E por último, tem aqui um sapinho bem colorido, um sapinho de floresta, um sapinho silvestre, né? Essas cores dele mais fortes indica que para os animais, para outros animais, ele é um animal venenoso, tá? Certo? Então, os sapos, eles são animais que vivem nas florestas. Então, aqui nessa linha do sapinho, tem 3 linhas que você pode escrever essa frase aqui. Os sapos vivem nas florestas, certo? Aí, depois da atividade de ciências, tem uma atividade de história. História na página... perdi a página agora, vamos lá. Vamos encontrar aqui a página de história. Vamos passar. Achei aqui. Sobre os tipos de moradias, tá? Assim como há diversos tipos de família, há também diferentes tipos de moradia. Então, tem aqui mostrando alguns tipos. Olha só, vamos ver. Aqui, essa primeira foto são casas que são construídas à beira dos rios e elas são construídas com estacas de madeira. E essas casas que são construídas com estacas de madeira nas beiras dos rios, elas são chamadas de palafitas, tá? Então, por que elas têm que ser construídas com estacas de madeira? Porque o rio, ele fica enchendo e secando e aí, se for uma casa de tijolo,
vai inundar aquela casa e não vai dar certo. Então, com estacas de madeira é possível fazer uma casa mais alta, né? Que o rio não vai derrubar e dá para a pessoa conviver ali com aquele rio, tá? Então, essas casas são construídas em regiões que têm muitos rios, certo? Em cidades que têm rios, muitos rios, grandes rios. Tipo lá no Pará, que essa é uma foto que foi tirada lá no Pará. Aqui são casas que têm um primeiro andar. E quando elas são assim, ó, tem primeiro andar e elas são juntinhas umas das outras, você pode ver, ó, aqui é uma cor, aqui é uma casa, aqui é outra cor, é outra casa, aqui outra cor, outra casa. Mas as paredes são juntinhas e elas têm um primeiro andar. Então elas são chamadas de sobrados, certo? Aqui é lá na cidade de Porto Alegre, esses sobrados. Nos prédios, geralmente moram muitas famílias. Elas vivem em apartamentos. Então, os prédios, eles são construídos para que em um único lugar morem várias famílias. Então, aqui na foto é um prédio lá na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Aqui embaixo está mostrando sítios e fazendas, né? Que são casas afastadas das cidades. E também afastadas umas das outras, né? Não são casas juntinhas como aqui. Sítios e fazendas são afastados. Aqui é uma casa lá na cidade de Aparecida do Rio Doce, do estado do Goiás. Já aqui é a moradia de um povo indígena, né? Ele tem um jeito diferente de construir suas casas. Então, aqui está mostrando uma casa lá da aldeia do Araió, lá em Mato Grosso, tá? Aqui uma oca, né? É do povo indígena, a moradia. E aqui tem uma casa feita de madeira e de barro, que esse tipo de casa feita de madeira e de barro são chamadas de pau a pique. E essa imagem foi tirada lá no Piauí. Então, aqui é só para você conhecer um pouco dos tipos de moradia e você conversar aí com algum adulto que está com você. Desses tipos de moradia que vimos, tem alguma que é parecida com a sua? Qual? Então, conversa aí com um adulto que está te ajudando a fazer a atividade. Conversa com ele aí e vê qual dessas é mais parecida com a sua, certo? Gostaram de aprender mais sobre os tipos de moradias? Então é isso, essa atividade é só para você conversar em família sobre isso mesmo, ok? Essas foram as atividades de hoje.